A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus queridos irmãos, novamente, o nosso precioso Edivaldo Oliveira. Precioso por quê? Porque é uma alma que está rumo ao inferno, na prática do ocultismo e defendendo criminosos. Quando você defende criminosos, é evidente, você torna-se cúmplice dos mesmos crimes. Numa extensão que eu não posso determinar aqui, Mas o Eterno, que é justiça absoluta, ele com certeza saberá medir o tamanho da transgressão do ancião que dá tribuna aos gritos, É uma tribuna que tem lá a frase, em nome do Senhor Jesus, e no frontispício do templo, na frente, tem uma placa também, em nome do Senhor Jesus. Então ele, na tribuna, gritando, alucinado, fora daqui, você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas, você é um porco, uma porca lavada, um cão, uma cadela que voltou ao seu próprio vômito, você está fedendo. Esses impropérios, essas agressões feitas em nome do Senhor Jesus, Assumindo um papel que pertence a Deus. Porque o Senhor Jesus deixou isso muito bem claro, que não tem mais aqueles que só podem matar o corpo, mas nada podem fazer contra a alma. Temei antes aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Então estes homens, evocando para si um direito que somente pertence a Deus, o direito de matar a alma, na tribuna, com razão ou sem razão, o argumento de que adulterou ou fornicou, as tais pessoas deveriam ser expulsas do templo porque caíram da graça, perderam a alma. Isso foi logo no comecinho, No comecinho, lá por volta de 1940, 1950, depois eles evoluíram. Então, se no final do culto você repreendesse o ancião porque ele pregou na sua mensagem, na sua pregação, alguma coisa fora do ensino das Escrituras, ou até contrário, na maioria das vezes, contrário à doutrina da própria igreja, você já ia tomar uma dura. Você está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. E dali para frente, você já era expulso do meio da congregação. Outras razões, por exemplo, uma pessoa ir congregar numa outra denominação evangélica, participar de um culto numa outra igreja, adulterou o espiritual, caiu da graça, perdeu a alma. Uma loucura total, uma loucura total. O Senhor Jesus mesmo disse, o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O Senhor Jesus, a tirar a mulher adúltera na sua presença, e os fariseus, sacerdotes, disseram, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? E ele simplesmente falou, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a um, a começar dos mais velhos, foram se retirando, largando as suas pedras de suas mãos e se retirando. E quando ficou o Senhor Jesus e a mulher adúltera sozinho, ele perguntou, e aí, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então é isso que esses homens fizeram, criminosos, assassinos de alma, mataram milhares de pessoas, destruíram as suas famílias, e aqueles que eles não mataram, desestruturaram a sua personalidade. E estas almas, achando que, já que Deus ele já não pertencia mais ao Senhor, que o Senhor não queria mais nada com ele, se atiraram definitivamente no vício, nas drogas, no adultério, e destruindo assim, aniquilando suas famílias. Outros puseram um saco de lixo nas costas e saíram pelas estradas para comer dos restos de lata de lixo. Isso aí não tem nada do Senhor Jesus, não tem nada do Deus Criador,
do céu e da terra. Isso é diabo puro. Isso são demônios. Agora, quem defende criminosos é um cúmplice e vai responder diante do Eterno por esses crimes, né? Agora, ele vem usando o artigo 325 do Código Penal. Diz assim: revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. E por aí vai, né? E ele diz: Jair, como se vê, as pessoas que numa instituição detêm cargos, funções, ministérios, etc., estão sujeitas aos ditames da lei. Certa vez eu assumi a presidência de uma associação e a primeira coisa que me foi alertado pelo advogado da mesma foi o cuidado em não vazar nada que fosse algo privado. Veja só que argumento camarada usa para defender assassinos de almas, criminosos, endemoniados que assumiram o lugar de Deus para matar almas, em nome de Jesus Cristo. Que loucura, que loucura. Veja, como é que foi que aconteceu essa loucura? Por que entraram por esse caminho? Exatamente porque começaram a viver em busca de novas revelações. Cada pregação tinha que ter uma nova revelação, entende? E o que fazia o camarada para obter essa nova revelação? Abria a Bíblia em qualquer lugar, sacava qualquer versículo, às vezes parte de um versículo, uma frase sequer, pervertia o seu sentido e fazia uma aplicação indevida. Como foi o caso lá de João, 1 João capítulo 5, versículo 16, onde está escrito: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Quer dizer, não está dizendo, o camarada leu isso, né? E diz que Deus revelou para ele, né? Sacou a preposição para, substituiu pela preposição de, e pecado para a morte virou pecado de morte. E começou a pregar que aqueles que prostituíram, aqueles que adulteraram, fornicaram, pecaram de morte, né? Matando desta maneira as almas. Entende? E fez o que o apóstolo Pedro profetizou, né? Que os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para a sua própria perdição. O que é torcer as Escrituras? É pegar um versinho e perverter o seu sentido. Isso é torcer o ensino das Escrituras. E a profecia de Pedro diz que estes homens fazem isso para a sua própria condenação eterna. Bom, passado mais alguns anos, começaram também a condenar e expulsar da igreja pessoas por outras razões, porque participaram de um culto numa outra denominação evangélica, porque contestou um ancião numa pregação que estava fora do ensino das Escrituras Sagradas, também foram expulsos dessa maneira. Então, eles conseguiram, trilhando por esse caminho das novas revelações, cometer esse crime. E não somente matar as almas, como milhares de anciãos também, cooperadores e diáconos, que receberam esses ensinamentos dos mais velhos. E como o Senhor Jesus disse, né? Que cego guiado por outro cego vão cair todos dentro da cova. Também esses anciãos, cooperadores e diáconos, se não se arrependeram do crime cometido, também perderam suas almas por toda a eternidade. Mas uma coisa importante é saber o seguinte, que eles só conseguiram esses efeitos. Por quê? Porque tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Entendeu? Que jeito que eles fizeram isso? Novamente,
a tal das novas revelações. O sujeito sobe, vai à tribuna e leu lá, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí pregou, né? Nessa noite pregou que a letra que mata é a letra da Bíblia. Pronto. E aí isso colou. Se ele pregou lá numa reunião lá no Brás, lá para milhares de anciães, é a mentira dele pregada, né? Na tribuna, colou. Tá certo? E esses aí repartiram essa mentira nas suas comuns congregações, pelos lugares por onde passaram, e isso se consagrou no meio da Irmandade. Há 40, 50 anos, há 30, 40 anos atrás, ler a Bíblia, a Irmandade evitava ler a Bíblia porque achavam que ler a Bíblia deixava o sujeito louco. Tá? E tudo isso fizeram nessa ignorância de novas revelações, fazendo pregação sem conhecer o que a Bíblia diz. Porque se você lê os versos anteriores e os que se seguem depois do versículo 6, você vai ver que o apóstolo Paulo não está falando de Bíblia. Paulo está fazendo uma comparação entre a lei que foi dada a Moisés no Monte Horebe e que foi gravada em pedras, com o Novo Testamento, o ensino do Espírito Santo, que iniciou-se no dia do Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio sobre os crentes. E estabeleceu-se assim a igreja no Novo Testamento. E é isso que você vê, né? O verso 3 diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Paulo dizendo que os crentes, por terem em si própria a habitação do Espírito Santo, são a carta do Senhor Jesus, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, né? Com o Espírito, a presença do Espírito Santo na vida do crente. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Então veja, quando ele faz aqui a referência em tábuas de pedras, ele está falando, referindo-se à lei de Moisés, quando Moisés recebeu no Monte Horebe os 10 mandamentos e as ordenanças. Moisés recebeu os 10 mandamentos, Deus gravou em pedra e entregou na mão deles. Depois o verso 4 diz, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O 5 diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Depois diz, o 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Né? Moisés, no Monte Horebe, recebeu a lei gravada em pedras e as ordenanças, e é o fundamento do Velho Testamento. Então Paulo, no verso 6, está dizendo que Deus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra que foi gravada em pedra, mas do Espírito Santo que veio sobre os seus servos no dia do Pentecoste. E diz, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra é essa que mata? É a letra da lei do Velho Testamento. Tiago, por exemplo, diz, né, que se alguém quiser guardar a lei, mas tropeçar em apenas uma delas, torna-se culpado de tudo. Por quê? Porque a letra só condena. A lei do Velho Testamento só condena. Ela existe para levar o homem ao conhecimento do pecado. Porque se não houvesse a lei, o homem não saberia que existe o pecado, a desobediência, a transgressão. Entende? E aí no 7 diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vê em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Entende? Não está falando nada de Bíblia.
nada de Bíblia. Mas um filho do inferno, endemoniado, assumiu a tribuna e perverteu a frase do versinho e aplicou que a letra que mata é a letra da Bíblia, né? Então isso aí, quem foi que fez isso? Não sabemos. Quando foi? Em que lugar? Não sabemos. Por quê? Porque está tudo escondidinho. Veja que é uma armação diabólica mesmo, né? É satânico, tá certo? É satânico. São ocultistas, né? Buscando novas revelações, quando, de fato, tudo que nós precisamos saber está revelado já. Está aqui nas Escrituras. A nossa tarefa principal é saber o que a Bíblia diz. Não precisamos inventar nada. E estes homens não teriam conseguido isso se esses ensinamentos fossem de conhecimento público. Porque, evidentemente, seria violentamente reprovado e não teriam matado milhares de almas, e esse ministério não estaria debaixo de tão grande condenação diante daquele Deus maravilhoso que é amor, é justiça, santidade e é um Deus de toda a glória. Então veja, eles não teriam conseguido isso se também não tirasse a Bíblia do centro da atenção da igreja, se não condenasse o estudo bíblico, né? Eles pregam que não devemos estudar a Bíblia, nós devemos examinar a Bíblia, que é também os camaradas inventam até a língua portuguesa. Por quê? Porque examinar é estudar acuradamente, é estudar com cuidado, entende? Mas eles fizeram uma diferença aí que não existe. Agora, neste mês de abril, houve aí um ensinamento, né, que muito embora não esteja tocando nesse crime contra as almas, a Irmandade da Congregação, mas deixa bem claro que a frase que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, não se refere à Bíblia, não se refere ao Novo Testamento. O ensinamento é o do tópico número 24, que diz: leitura da Bíblia Sagrada. Pela leitura da Bíblia Sagrada vem o conhecimento para a salvação, pois nela está contida a palavra de Deus. Porém, a falta do conhecimento pode levar ao erro. Por isso, quando o Senhor Jesus foi interrogado pelos saduceus a respeito da ressurreição, respondeu: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois disso, o conhecimento das Escrituras não deve ser confundido com o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. No Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo não se referia ao conhecimento específico da lei, mas à obediência da lei no Antigo Testamento, pois em Romanos 3,20 está escrito: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E no verso 28 está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Assim é dever de todos a leitura e a meditação dos textos contidos nas Escrituras Sagradas, principalmente do Novo Testamento. Está entendendo? Então, muito embora eles não derrubassem de vez essa heresia diabólica de dizer que a Bíblia é a letra que mata, esclareceu um pouco, né, que a falta de conhecimento do que diz a palavra de Deus pode levar ao erro. E faz a citação de 2 Coríntios 3,6, mostrando que essas interpretações fora do que diz o ensino de Paulo em 2 Coríntios é herético e mentiroso. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã, mas aí, mais uma mentira diabólica, né? Desse ministério desviado da palavra de Deus. Tá? Agora segue aí, nesse vídeo aí,
vão os 77 pontos heréticos da congregação, tá? Era 70 nos vídeos anteriores, cresceu mais 7 heresias. Agora são 77. Recomendo que você pare o vídeo, né? Examine os versículos que eu apresento, veja a heresia, examine os versículos que eu apresento, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas, para que você saia do engano, da apostasia destes homens. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.